Fala aí, rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React e trazendo mais um vídeo aí falando sobre esse caso do Abel Ferreira com Al Sadd, clube do Catar, né? Onde o Abel Ferreira teria feito um acordo aí de assinar um pré-contrato e depois ele foi lá e renovou o contrato com o Palmeiras, e por essa questão o Al Sadd está acionando aí o Abel Ferreira na FIFA, né? E nesse vídeo vocês vão ver aí o que os comentaristas vão falar sobre esse assunto. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pelo Dorival mesmo. A seleção da Colômbia para que ele rendesse. Deu certo num jogo só contra o Grêmio. Só isso. Muito bem. E olha só, hein? No meio disso tudo, o Cássio vai embora, o Gabigol veste a camisa do Corinthians, o Rafael é convocado. Aconteceu uma coisa que está passando meio... Ao largo, despercebida, tangenciando o noticiário. Não sei aonde. Que é o seguinte, o Abel, veja só, teria assinado, ou assinou, porque afinal o clube entrou na FIFA, um pré-contrato com o Al Sadd. Como está por conta? E agora esses caras bateram lá na FIFA e falaram assim, ó, o cara tem um pré-contrato aqui comigo, e aí, como é que fica? E ele renovou com o Palmeiras até sei lá quando aí. Eu explico. Os rivais estão enlouquecidos, falando que ele tem que ir embora agora, tem que ser punido, não dá pra continuar. Como a porcosfera os palmeirenses estão recebeu. falando, não, punição, tem que ficar mais 10 anos no Palmeiras. O fato é que vai ter jogo do Palmeiras logo mais, vão perguntar pra ele. Ele pode falar o que quiser, mas vai ter que falar, vai ter que explicar. A matéria do Rodrigo Fragoso, bem feita, bem apurada. O Al Sadd abriu um processo no CAS, na FIFA, para tá buscando 5 milhões de euros como reparação por o Abel ter assinado um contrato de intenções. O termo pré-contrato vale para jogador, mas não vale para técnico. O Abel tinha contrato até dezembro de 24, quando em tese assinou esse pré-contrato aí. E é isso que o Al Sadd está querendo, uma reparação. Pô, você assinou aqui com a gente, alega que o Abel assinou e quer uma reparação de 5 milhões de euros. Bom, o que eu tinha ano passado, cansei de falar aqui, não tem informação sobre proposta, não tem informação sobre contrato. A informação que eu tenho é que a família do Abel não quer sair do Brasil, tá? Então, eu não sei, na ordem cronológica, como isso aconteceu. O Palmeiras não sabia, isso é claro, porque nas postagens de final de ano, e a primeira coletiva de janeiro da Leila foi só para as mulheres, lembra? Quando ela anuncia oficialmente a renovação do Abel. O Palmeiras já se comunicou antes com a sua comunidade lá, lembro, dizendo que não há nenhuma notícia, o Abel tem contrato até dezembro de 24, né? E vai permanecer no clube, não há nenhuma informação. Então, eu só vou poder... É muito difícil falar sobre isso, porque a gente não sabe o que tem nesse contrato, quais obrigações e deveres tem o Abel. Isso a gente vai saber, já a gente vai saber. A gente não sabe como o Palmeiras lidou com isso. O Palmeiras sabia e falou, soube depois, algo que tudo indica, soube depois. Qual foi o comportamento do Palmeiras diante do quadro? Não, vem cá, a gente ajusta, renova até 25 e a gente vê como é que faz. Isso é ridículo. O Palmeiras não tem que ficar em nenhuma posição para ninguém difícil. Pô, você assinou o pré-contrato, você quer ir embora? Pagar o Abel? Calma, vamos chegar lá. Você assinou o pré-contrato, você quer ir embora, tá assinado aí? O que está escrito aí? Quais são as suas obrigações? Isso o Palmeiras deve ter feito depois, a ponto de anunciar a renovação de contrato dele, a prorrogação do contrato, né? Até dezembro de 25. Isso está posto. Nós vamos saber uma hora. Agora, nem o Abel, nem o Palmeiras vão falar nada, óbvio, né? Tudo que eles disserem será usado contra eles. Neste momento tem 150 camelos especializados em tradução, ouvindo todo mundo, né? Para entender. Se o Abel vier a público e falar assim, não,
Ó, desculpa aí, eu tava afim, eu tava puto, queria sair, assinei, ia sair, minha família me convenceu a ficar, conversei com a Leila, renovei o contrato, tô devendo 5 milhões para o Al-Saad. Dá ganho de causa lá, certo? O Palmeiras vai falar o quê? Se o Palmeiras disser assim, não, a gente ficou sabendo depois, então a gente renovou o contrato dele para mantê-lo aqui. Isso pode ser interpretado pelos juízes lá como uma pressão para que o profissional não cumprisse o que tinha, entre aspas, a gente não sabe o que ele assinou, previamente assinado. Então, nesse momento, vai ficar assim. Os caras vão ficar quietos, não vão falar nada. Se fosse eu, entendendo o tamanho que ele tem para o clube, né? São 10 títulos em 3 anos e meio. Tudo o resto, ele é profissional do futebol, tem direito de ir embora a hora que ele quiser, ele vai embora quando quiser, paga a multa aí, ele tinha contrato, o Al-Saad também teria que pagar a multa, porque tem multa para a saída do Abel, né? Então tudo isso vai ser discutido lá no CAS. Então o que pode acontecer para o Palmeiras? Se ficar provado que o Palmeiras, quando soube do negócio, demoveu o Abel da ideia, pode sobrar um pichulé para ele também, entendeu? Mas neste momento o Abel é que está respondendo essa demanda do Al-Saad, mesmo clube que contratou Giovani, mesmo clube que demorou uma barbaridade para pagar o Palmeiras, que teve ele, Al-Saad também, que responder lá, vou pagar, tá, lá na FIFA. Então, essa questão não vai ser esclarecida. Ela deveria ser esclarecida. Ela poderia ser esclarecida, né? Na minha visão, ele tinha que vir a público e falar, cara, eu assinei, eu queria ir embora, eu achei que em dezembro de 14 tinha acabado o meu ciclo aqui, acabou, mas aí ele vai ter que dizer que o que está escrito lá tem validade, certo? Então, tá tudo neste momento, tá tudo aí, porque eu, Paulo Massini, não sei o que ele assinou, quais são as obrigações dele, quais eram os deveres do clube para que ele assumisse, né? Eu sei que alguns companheiros nossos deram informação de que ele tinha contrato assinado, que ele ia assumir em dezembro do ano passado. Sim. Né? Tá? E a informação que eu tinha é que a família dele não queria ir. Ele, Abel, podia ir sozinho, mas a família ia ficar no Brasil. Então aconteceu alguma coisa nesse movimento que fez o Abel desistir de ir. O que está assinado que para o Al-Saad pedir 5 milhões de euros? Esse momento era que eu acho... visitas, instalações e tudo mais, não é isso? Oi? Esse momento que aparece ele visitando as instalações. Ele já estava de férias no Palmeiras com contrato prorrogado. Ele vai para Portugal e de lá ele vai visitar as instalações. E a informação que chega é que ele não gostou do que viu. E eu não sei se isso está no contrato. Eu posso, beleza, mas se eu não gostar da água, se meu camelo não for educado, eu não quero. Não sei. A gente não sabe o que está neste documento vinculante que ele assinou. Isso precisava ser esclarecido. Só vai ser esclarecido quando terminar o processo. Infelizmente... Só um recado da porcosfera. A porcosfera, no primeiro momento, fica... No segundo momento, sabe qual é o raciocínio do cara? O cara recebeu uma oferta de milhões de dólares, sei lá, mais 10 camelos, mais não sei o que, e resolveu ficar. Contrato vitalício para ele. O resumo é esse. São poucos aqueles que têm a consciência de entender qual foi o papel do Palmeiras. Eu quero saber. E eu vou atrás para saber qual foi o papel do Palmeiras na condição e se o Abel comunicou ao clube que estava indo embora. Isso faz toda a diferença. Acho que essa é a questão, né? Se os caras assinam esse negócio, a revelia e depois, né? Acho que esse é o ponto. Não deve dar grandes problemas, mas... tem uma coisa interessante saber se o Palmeiras sabia disso ou não sabia, né? Se pegou o Palmeiras de calça curta também. Eu fiz uma crítica um tempo atrás lá no lance do patrocinador do Corinthians, porque era só ter anunciado de maneira transparente para o torcedor, o valor é esse, eu estou descontando a multa, descontando a comissão, tá sobrando isso e mesmo assim é um contrato maravilhoso, o melhor do Brasil. A torcida ia falar, parabéns para vocês. Quando não falam nada,
surge lá a multa, não é mais aquilo, hein? Menos a multa, tem a comissão, menos a comissão, o torcedor fica pé da vida. Então, acho que esse é um caso do tipo, olha, palmeirense, estou renovando o meu contrato, eu cheguei a assinar até com o clube, ou eu fiquei perto mesmo de sair, só que eu vi que o projeto do Palmeiras é melhor, cheguei até a ver documentos e tal, e contasse pro torcedor, porque agora, do nada o cara aberto a mente dele de que, olha, ele quase foi embora. Esse processo não foi aberto agora, né? Então. Ele vem à tona agora, né? Então, eu acho até o valor irrisório, cara, perto do que seria o contrato oferecido ao Abel. Sim, imagino que sim. Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa ainda ver com relação ao Al-Saad e a postura deles, tá? Mas, neste primeiro momento, seria muito necessário que treinador e clube dessem uma satisfação ao seu torcedor. Sim. O torcedor não tá nem aí. Ficou? Então, próximo tema. Dudu jogou. O torcedor se protege, cara. Entendeu? E aí, Arnaldo? Fala. Assim, essa história eu acho interessante porque quando foi levantada essa situação dele lá, o torcedor do Palmeiras, normalmente, na rede social, de novo, outra vez a gente está contando histórias aqui que, como você disse, em casos outros, parecem histórias da carochinha que você está indo contra o clube. Não. Alguma coisa existiu e foi levantado jornalisticamente naquela época que o Abel estava assinando ou com outro clube. E a porcosfera, sei lá como é que chama esse negócio, vem que nem os marimbondos em cima de quem levanta histórias jornalísticas, né? E acho que sim, eu imagino que a pergunta na próxima coletiva do Abel depois do jogo do Botafogo seja essa. Espero que ele responda com educação, porque a pergunta é pertinente, né? Esse tema vai ter que ser levantado. Não adianta, como você só entrevista treinador depois dos jogos, além do jogo ele vai ter que responder sobre isso, né? Esclarecer. Na verdade, o jogo pouco importar, né? Exato. E também, né, eu acho que tem essas coisas, e eu acho que o Palmeiras, como diz o Márcio, é um clube muito fechado, parece que tudo funciona às maravilhas e funciona bem mesmo. Tem também coisas que agora nós estamos apurando as situações da empresa que toma conta do Palmeiras com o Vasco. Então, por exemplo, são outras coisas também importantes e que, de novo, tem essa reação entra nas redes. Quero falar um pouquinho sobre isso. Então tá lá, não adianta a Leila dizer que é só o meu marido que está lidando com a possível chegada da situação do possível interesse da empresa dele em relação ao Vasco, porque são coisas ligadas. Quando chegou ao Palmeiras, primeiro era via marido da Leila, e depois ela fez carreira política no clube e se tornou presidente. Então são coisas a esclarecer. Justamente num clube que funciona muito bem, que blinda muito as suas situações, são duas coisas que estão ocorrendo, como a terceira, Barueri, Leila, tal, são coisas que acontecem num clube de futebol, que funciona bem, mas que tem muitas informações que vão ficando subterrâneas, digamos assim. Essa questão sobre o Vasco e tudo mais, né, que o Palmeiras não, a Crefisa ou o marido da Leila estivesse lá, a gente não vai conseguir falar hoje, porque a gente precisa entregar, porque vai ter futsal, a gente vai voltar a esse negócio amanhã, com certeza. O Paulo Marins aqui fala: se o Palmeiras não saber a situação do Abel, é grave, alguém vai pagar o prejuízo, diz ele. Já o Beto fala: Abel está claramente irregular, logo o Palmeiras deveria perder todos os pontos que disputou. E aí manda aqui um monte de carinha aqui. Evidentemente quem não é palmeirense está enlouquecido para achar também uma casca de banana no caminho do Abel. E o Luiz fala o seguinte: um treinador sob contrato visita outro clube, não equivale a um jogador vestir uma camisa do clube rival? Luiz, calma. Mas assim, se assinou um pré-contrato, enfim, ele vai ter que se explicar. Cerro Porteño e Cascavel, futsal agora, Tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que nessa semana enfrenta o Botafogo de São Paulo, partida de volta da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.